Um pai morre e o filho fica ferido depois de serem atraídos para uma suposta venda de uma moto. Era uma emboscada de assaltantes. O nosso repórter Renato Barros está no Instituto de Medicina Legal, onde o corpo do pai está sendo liberado para os familiares e ele traz informações ao vivo desse caso, né? Absurdo, cara. Repara, que verdadeira tragédia. Renato, muito boa tarde. Traz a informação para a gente, Renato. Boa tarde para você, Gernan. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Balanço Geral desta quinta-feira. Esse fato ele aconteceu ontem, no finalzinho da tarde, começo da noite, no Alto do Progresso, na rua Alto Jardim Progresso, que fica em Nova Descoberta, aqui na zona norte da capital pernambucana. Uma situação que deixa qualquer pessoa, acredito eu, absolutamente indignada, porque era para ser uma tarde, começo de noite, de uma negociação que deveria ser bem sucedida e uma pessoa conseguindo adquirir uma motocicleta. Mas, no final das contas, o saldo foi de um trabalhador que morreu vítima da violência. Esse fato, como eu tinha dito agora há pouco, foi no Alto do Progresso, em Nova Descoberta. E nessa rua chegaram pai e filho. Eles estavam prontos para negociar a aquisição de uma moto, pelas informações que foram passadas, quando eles foram surpreendidos pelos homens que anunciaram um assalto. A partir desse momento, teve início uma luta corporal. Eles acreditavam, inclusive, esses bandidos, pelas informações que a gente pôde obter, eles acreditavam que os bandidos, eles estavam prontos para realizar essa negociação e os bandidos achavam que as duas vítimas estavam com 11 mil reais. E aí teve início uma luta corporal entre uma das vítimas, um rapaz de 25 anos, com esses criminosos. O pai desse rapaz, o Clerli Basílio Ramos, de 51 anos, ao perceber a situação, ele estava dentro de um carro, ao perceber que essa luta estava acontecendo, ele foi defender o filho. Ao defender o filho, ele acabou sendo baleado. E um tiro foi suficiente para, infelizmente, tirar a vida dele, atingiu a região do peito. Enquanto isso, o filho dele continuou em meio a essa confusão, ficou bastante machucado e aí logo depois os bandidos foram embora. É importante a gente frisar que durante essa confusão, quando o Clerli foi baleado no peito, a gente não sabe exatamente como, mas um dos criminosos atirou nele mesmo. Foi atingido por um disparo e ficou lá. Os outros fugiram. E aí o Clerli faleceu. Quando as pessoas chegaram no local, o filho estava ferido junto ao pai, que já estava sem vida, e um dos bandidos estava também ferido no local. Ele foi preso, foi hospitalizado, está em custódia. E, infelizmente, o Clerli Basílio ele estava até agora há pouco aqui, no Instituto de Medicina Legal, onde o corpo dele foi liberado agora há pouco. E é uma situação que deixou a população da região muito chocada e também os moradores de Vitória de Santo Antão. Por quê? Porque o pessoal saiu de lá para vir fazer essa negociação aqui no Recife. O Clerli, que trabalhava como motorista de van e acabou morrendo vítima desse latrocínio. É importante a gente trazer também algumas outras informações a respeito desse fato, Gernan. Por quê? Porque eles tinham sido atraídos por um anúncio em um site de compra e venda. E isso, claro, sempre faz com que a gente acenda o alerta para se ter muito cuidado em qualquer tipo de negociação. Achou um carro, achou uma moto, um computador, um celular, um videogame? Você está interessado nisso? Marque um local de grande movimentação, um shopping, um supermercado, um posto de combustíveis, quem sabe, para que você tenha pelo menos no seu entorno, você tenha muita gente para, de certa maneira, intimidar quem esteja pensando em fazer o mal. E aí é uma maneira que a pessoa pode evitar ser vítima de um crime como esses. Mas, claro, a culpa nunca vai ser da vítima, é importante a gente frisar. O corpo do Clerli foi liberado agora há pouco aqui do Instituto de Medicina Legal. Conversamos com o irmão e com o outro filho da vítima, porque o filho que estava com ele, que acabou se machucando, ele já foi levado para casa, está em casa, está, claro, muito abalado com toda essa situação. E o sepultamento, a gente não recebeu informação oficial, mas deve ocorrer ainda hoje em Vitória de Santo Antão.